Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós começaremos a lição 1, que fala sobre missões, lições bíblicas. E a lição 1, ela fala sobre a grande comissão, um enfoque endocêntrico. Então nós vamos estar iniciando esse estudo. São 14 lições, no qual essa será a primeira. E aí, antes de nós começarmos essa lição, nós vamos estar dirigindo a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque tu tem nos sustentado, tem nos abençoado. E tu quero te pedir a tua bênção, Pai, para cada vida que vai assistir essa live, esse estudo da Escola Bíblica Dominical, Pai. Que é a oportunidade de nós aprendermos mais da tua palavra. E para nós sermos fiéis a ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito venha nos fazer compreender tudo aquilo que nós vamos estudar. Que tu possa estar abençoando cada ouvinte, cada um que vai assistir essa live, Senhor, pelas redes sociais, e que tu possa abençoar cada família. Isso é que nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição 1, que hoje é 1º de outubro de 2023, que é a grande comissão, um enfoque endocêntrico. E o que acontece? O texto áureo é aquela palavra de Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E a verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos, aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, essa é a nossa lição, no qual também temos a leitura bíblica em classe, que podemos ler, que é Mateus 28. Lá no versículo 19 diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que os vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E lá em Marcos 16 disse, 15, versículo 15, e disse-lhe: ide, pois, todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Já no 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E no versículo 17 diz: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E no versículo 18, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, nós temos como o plano de aula que fala que é a grande comissão. Trata de um mandamento do Senhor no sentido de levar a proclamar o seu evangelho a todas as nações. A ordem imperativa deixada por Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho a toda criatura. Isto está de acordo com o ensinamento constante no Antigo Testamento. Isso está lá em Isaías 45, versículo 22, Gênesis capítulo 12, versículo 3, e no Novo Testamento, conforme Marcos 9, 37, 38, e Marcos 28, 19 e Atos 1, 8. James Hudson Taylor, 1832 até 1905, foi a existência dele aqui na Terra, missionário em Crez na China por 51 anos, disse, as palavras dele, abre aspas, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido, fecha aspas.
Podemos ter aqui no item 1 a pergunta é o seguinte: o que é a grande comissão? A grande comissão pode ser mais bem compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo aos seus discípulos, como registrado em Mateus 28, versículo 18 a 20, e também Marcos 16, versículo 15 a 20, Lucas 24, versículo 46 a 49, e João 20, versículo 21 a 23, e Atos 1, versículo 4, 5 e 8. Nas palavras de Dr. George W. Peter, que foi a sua existência aqui em 1907 a 1988, professor de missões mundiais no Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos, e sua obra Teologia Bíblica das Missões. A grande comissão, como relatada pelos 4 autores do Evangelho, apresenta um padrão de abrangência e detalhado de nosso compromisso missionário. Ela não declara todas as tarefas da igreja neste mundo ou sua missão completa. A grande comissão preocupava-se principalmente com a expansão da igreja e do universo dos que ainda não pertencem à igreja. Quem quer que seja, onde quer que esteja, ela é uma grande guia para a evangelização do mundo e não um programa para se tornar um mundo cristão, nem mesmo uma prescrição para a edificação da igreja. A ênfase, portanto, é fazer discípulos, evangelizar as nações. Esses 2 imperativos devem ser realizados com atenção constante, equilíbrio e perspectiva histórica adequada, até que todo mundo tenha tido oportunidade de ouvir e a boa nova da salvação de Deus em Cristo Jesus. A grande comissão tem como objetivo programar o Evangelho em palavras e ações e a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, e integrá-lo espiritual e socialmente à igreja local, a fim de que cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio da ação do Espírito Santo na sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. A grande comissão não se torna o cristianismo uma religião missionária. O cristianismo, assim, é devido à sua fonte, natureza e desígnio absoluto. Os apóstolos tornaram-se missionários não por causa de uma comissão, mas pelo fato de o cristianismo ser o que é devido à presença do Espírito Santo. É que um Espírito que se comunica e testemunha. Peter lembra que o próprio Cristo fala da missão do Espírito Santo como uma missão de testemunho, conforme lá em João 15, 26 e João 16, do versículo 8 a 15. Dessa forma, o autor conclui com a seguinte observação: se as palavras particulares da grande comissão nunca tiveram sido registradas ou preservadas, a responsabilidade e o ímpeto missionário da igreja não seriam nem um pouco afetados. Ela prospera de onde quer que o cristianismo seja realmente conhecido, plenamente acreditando, genuinamente vivido e implicitamente obedecido. A grande comissão pode ser assim esboçada, como um Peter pertence à análise da palavra. Bom, podemos dividir aí em 4. O poder soberano do rei, toda a autoridade que foi dada a Jesus. O propósito do rei, fazer discípulo. O preceito do rei, ir batizar e ensinar. E 4, a presença do rei, estou convosco. A questão cultural, já no item 2, o ID é para que toda a igreja e não pode omitir a responsabilidade com as missões nacionais e transculturais. Quer orando, quer contribuindo, quer enviando missionário, a igreja do Senhor precisa estar envolvida. No item 3, a ordem de fazer discípulo em todas as nações. A igreja é a verdadeira e legítima agência missionária, responsável pelo envio e coordenação de qualquer projeto missionário. Logo, a igreja
a eclésia é chamado para fora, o que aceitaram como Salvador, foram convocados pelo Senhor para uma missão. Consequentemente, a igreja está incumbida de espalhar a mensagem de Cristo ao mundo inteiro. Consequentemente, a igreja deve ver a obra missionária como um privilégio jamais concedido ao mundo. Esse privilégio é tão grande que os anjos queriam realizá-lo, mas não puderam. Isso conforme 1 Pedro 1, do versículo 3 ao 12. No item 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para que a grande comissão seja eficaz, é essencial que o Espírito Santo habite nas pessoas, com poder, conforme Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Pois o Espírito Santo convence do pecado, conforme João 16, 8, e é o autor da regeneração, conforme Tito 3, 5, e capacita o homem a confessar Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12, 3. Compreendemos que nem todos são chamados especificamente para realizar essa obra, porém, a responsabilidade é de levar a semente andando e chorando, conforme lá o Salmo 126, 6, e de todos, direta ou indiretamente. O conde Nikolaus Ludwig von Simpexdorf, de 1700 a 1760, líder do movimento missionário, conhecido como Morávios e que influenciou profundamente os pensamentos e sentimentos dessa obra na Europa, no século XIX, influenciado pelo pietismo, tinha como lema o seguinte: primeiro, cada cristão deve entregar totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar do mundo, com total amor à família humana. Já no item 2, cada cristão é um missionário e deve compartilhar sua fé onde está. Terceiro, cada missionário é um trabalhador e sustenta si próprio e sua família. Já aqui no 8 missões transculturais, que é um outro tema, da lição, tem como número 1 conceito. O prefixo trans vem do latim, significa movimento para além de, através de. Em linhas gerais, portanto, as missões transculturais é transportar uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode restringir uma só cultura, mas tem alcance abrangente de todos os quadrantes da Terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido. Cultura, nesse sentido, diz respeito à lei não escrita que governa o modo de viver de um povo, abrangendo línguas, costume, hábitos, religião, tradição, enfim, tudo que é aquilo que é característico deste povo. Por exemplo, na cultura hindu, as mulheres usam sari e na cultura chinesa, o povo leva alimento à boca com palitos. Algumas culturas têm muitas coisas em comum, como acontece entre o Brasil e Portugal. Outras são muito diferentes entre o Brasil e a Indonésia. No item 2, a visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus não nacionalista, um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Deus tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Lá em Gênesis 3,15, a queda do homem, já em Gênesis 6,15, o dilúvio. E em 12,3, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel. Missões transculturais é parte fundamental da igreja, pois ela é a agência executiva de missões. E Deus não escolheu nenhuma instituição, por mais poderosa e financeira que seja, para este mistério. Entretanto, ele selecionou a sua igreja. Ele próprio estabeleceu na terra com a missão de expandir o seu reino em todas as nações, conforme a gente vê lá em Atos 9,15. E aí passamos para mais um item.
Toda pessoa enviada para o campo missionário, onde haja outra cultura, deve ter em primeiro lugar familiarizar com ela o máximo possível, para realizar o trabalho eficaz. Está mais que claro que a mensagem do Evangelho, a ser levada na nova cultura, no idioma diferente, não consiste em levar estereótipos de uma cultura para outra, mas em nos dizer que ler Peter a proclamar do amor de Deus que ultrapassa as fronteiras culturais, racionais, linguísticas. Ele deseja que todos os pigmeus da África e os homens de negócios da Ásia tenham a oportunidade adequada de seguir a Cristo. Ambos estão em polos distantes, costumes distantes, mas não são são alvos da graça de Deus e precisam conhecer o seu próprio meio. Já o conhecido evangelista indiano certa vez afirmou: se você está indo levar água para o hindu, leve em um copo hindu. Isso significa que o nosso mundo natural é a composição da água e a mesma H2O, mas o variante utilizado pode ser diferente. O missionário não deve ir para o campo sem ter conhecimento prévio da cultura do país onde vai trabalhar. O método da comunicação da mensagem do Evangelho poderá ser diferente. O mais importante não é o método em si, mas a mensagem ser comunicada. Todos os povos, independente de sua cultura, necessitam da mesma mensagem. Contudo, há diferentes maneiras de pregar e ensinar as verdades bíblicas sem a necessidade de violar os valores culturais. Isso está lá em 1 Coríntios 9, versículo 20 a 22, que o apóstolo Paulo deixou os exemplos a esse respeito no livro de Atos, ao viajar por diversos países, a viajar por diversos países de diferentes culturas. Ao proclamar o Evangelho de Cristo, ele utilizou várias metodologias, só que a mensagem era sempre a mesma. Jesus é o Cristo, crucificado, sepultado e ressurreto. Os romanos, com idioma e costume bem diferentes dos judeus, ele disse, apóstolo Paulo fala: pois sou devedor tanto de grego como os bárbaros, tanto de sábio como os ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus e também grego. Isso está lá em Romanos 1, 14 a 16. E prosseguindo na nossa estudo, já em Coríntio, o povo de outras culturas bem diferentes, Paulo declarou: porque decidi nada saber entre vós, eu não sei Cristo e este o crucificado. Está 1 Coríntios 2, 2. Já no item 3, a barreira nas missões transculturais. Existem barreiras complexas com a evangelização do mundo que a igreja precisa conhecer e está preparada para realizar sua tarefa missionária. A primeira barreira, a gente poderia citar a barreira geográfica, que são novas nações e novas culturas. A segunda barreira é as culturais, valores de vidas, costume e hábitos. A terceira barreira econômica, diferentes moedas e comércio. E a quarta barreiras linguística, as línguas do coração. E a quinta barreira, a barreira religiosa, o islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Já no item 3, ainda tendo continuidade, o melhor item 3, a visão global do Evangelho no mundo. Uma visão global da grande comissão são aplicadas às missões transculturais e pode ser resumida na seguinte forma. Primeiro, em Mateus 28, 18 e 20, a ênfase e o propósito das missões tendo como propósito fazer discípulos, e todas as nações aguardar Jesus ordenou. Já em segundo, temos em Marcos 16, 15 e 20, a ênfase recai de maneira de fazer missões,
e o seu objetivo é pregar e anunciar o Evangelho a todo mundo e toda criatura. No terceiro, em Lucas 24, 46, 49, a ênfase é uma mensagem missionária, tendo como objetivo a pregação e o testemunho, visando ao arrependimento para a remissão dos pecados. Já no quarto, em João 20, 21, 22, estão enfatizados a motivação e o exemplo das missões mediante a capacidade do Espírito Santo. Já em quinto, em Atos 1:8, a autoridade de Jesus tem por objetivo sermos testemunha no poder do Espírito Santo. Quer dizer, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, anunciando o testemunho de Jesus. E para concluirmos esse nosso estudo, o pastor Oséias Macedo de Paula, da sua obra Manual de Missões, diz: a grande comissão é uma prioridade na vida de cada discípulo de Jesus. O alvo é alcançar o mundo inteiro com as mensagens do Evangelho, dando as informações necessárias para que cada pecador tenha, de forma clara, condições de optar positiva ou negativamente pela própria salvação. Sejamos discípulos de Jesus e não apenas adeptos ou simpatizantes do cristianismo. Estamos conscientes de que será sempre uma obra inacabada, pois sempre haverá o que fazer. Já o Ronaldo Litório, na sua obra Restaurando o Ardor Missionário, ele completa: a grande comissão não foi dada a uns poucos escolhidos, mas a todo cristão comprometido com o reino de Deus. E essa ordem de Jesus não é antiga ou ultrapassada. Apesar de grandes avanços em todas as áreas de assistência humana, o coração de milhões de pessoas continua buscando sentido para a vida. O que você tem feito para que a água da vida chegue aos que morrem de sede, espalhado por todo o mundo? Quer dizer, perguntando novamente, o que você tem feito para que a água da vida chegue aos que morrem de sede, espalhando por todo o mundo? Isso é uma pergunta, né? Que cada um deve se responder. O que nós temos feito? Então a gente falou, né? Aqui da grande comissão. Falamos a grande comissão é um chamado de anunciar o Evangelho, atacar cada criatura no lugar. Falando da tarefa missionária, né? Quer dizer, eu fiz um resumo. E as missões transculturais, né? E afinal, a programação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. E podemos, concluímos, né, com esses dois, quer dizer, o pastor e esse que escreveu essa obra, a obra Restaurando, né, o Ardor Missionário. E aí a gente viu o que é a grande comissão, os objetivos da grande comissão, que é proclamar o Evangelho, discipular, e falamos das barreiras, né, que aí tem, né, revisando o conteúdo, e percebemos em Mateus 28, 12 e 20, né, a ênfase de fazer discípulo, e a mensagem missionária que tem que levar em conta as missões transculturais. Então, é isso aí, nós resumimos essa lição. Nós, a partir de semana que vem, já falaremos da lição 2, que é missões transculturais e sua origem e na natureza de Deus, né? Que aí na partir da página 10. E eu peço aos irmãos e às irmãs que já leiam durante a semana as revistas. Eu já disponibilizei para o grupo da igreja. E eu vou deixar também, na semana que vem, o meu Instagram, para que as pessoas mandem mensagens naqueles que não têm assim a revista. Essa revista é digital, então ela fica mais fácil para todos aqueles que podem receber, né, ela através em PDF, e aí salvar no computador e poderá imprimir ou estudar através
próprio computador, pelo tablet ou até pelo próprio celular. Então elas vai estar disponível também nessa essa revista digital. Então, irmãos, vamos orar a Deus agradecendo por mais essa aula, pedindo que Deus continue nos abençoando e que possamos cada vez mais crescermos, né? E cada vez mais propagarmos o Evangelho, porque nós somos missionários de Cristo e nós podemos fazer não só missões transculturais, que é em outras culturas, mas no próprio nosso dia a dia, na nossa própria família. Aliás, nós devemos começar a missões dentro de nossos próprios lares e nossas famílias, e aí sim, depois partindo para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, nossos amigos e aqueles que necessitam da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, pedindo a sua bênção também para todos nós. Deus e Pai, muito obrigado pela essa lição, obrigado pelo teu Evangelho, pela vida de Jesus que morreu naquela cruz, mas também ressuscitou e em breve mesmo estará voltando para arrebatar a sua igreja, para nos abençoar, Senhor, com o lar celestial. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo, Pai. Pelas nossas vidas, por cada vida que vai assistir essa escola bíblica dominical, que o Senhor possa estar abençoando com a paz, alegria, possa estar dando discernimento, sabedoria, orientação, para compreender a Tua palavra, ou compreender o Teu objetivo, Senhor, que era para alcançar vidas, salvar almas, Senhor, para o Teu reino. Por isso abençoe, tenha um domingo abençoado, uma semana frutífera, que tudo aquilo que nós colocarmos à mão seja abençoado, que o Senhor possa estar conosco a cada momento, nesse mundo mau, tão perverso, tanta violência que nós vemos dia após dia, Pai, mas que o Senhor é que nos guarda, que nos protege, dá ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar dia após dia, Pai. Nós te pedimos, acreditamos na Tua bênção, na Tua paz, e que Tu possas estar nos abençoando a cada dia. É que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, até o próximo domingo, com a lição 2, que será no dia 8 de outubro de 2023. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. Amém.